Você já teve a sensação de estar correndo em uma esteira? Você gasta uma energia absurda, suando, se esforçando, mas quando olha ao redor, percebe que continua exatamente no mesmo lugar. A gente passa boa parte da vida adulta acreditando que lutar é sempre sinal de força, que insistir demonstra coragem, que desistir de uma discussão, de uma tentativa ou até de uma esperança significa fraqueza. Existe uma diferença enorme entre ter garra e desperdiçar a sua vida em guerras que você nunca foi chamado para vencer. Os estoicos já percebiam que muitas vezes não é o acontecimento que prolonga o nosso desgaste, mas a luta que mantemos contra aquilo que já não podemos mudar. Hoje, vamos conversar sobre 7 batalhas silenciosas que você precisa aprender a não travar mais, porque algumas coisas só deixam de roubar a sua paz quando você para de lutar contra elas. A primeira é a batalha contra o tempo que já passou. Uma das batalhas mais inúteis que travamos costuma começar com 2 palavras: e se? E se eu tivesse escolhido outro caminho? E se não tivesse aceitado aquele trabalho? E se tivesse tomado uma decisão diferente? A mente constrói uma vida paralela, e você passa horas imaginando como tudo poderia ter sido, esquecendo que essa versão perfeita só existe porque nunca precisou enfrentar a realidade. Outras vezes, o que prende você é o arrependimento. Uma palavra dita sem pensar, uma ausência, um erro que hoje você daria tudo para corrigir. Se ainda existe algo a reparar, repare. Mas, quando isso já não é possível, continuar se punindo não muda o passado. Talvez o que ainda possa mudar seja a maneira como você escolhe viver daqui para frente. E existe uma terceira prisão, mais silenciosa. Nem sempre é a dor que nos prende ao passado. Às vezes, é justamente aquilo que foi muito bom. Uma relação, uma fase profissional, uma época em que a vida parecia mais simples. Sentir saudade não é o problema. O problema começa quando o presente precisa competir todos os dias com uma lembrança. Os estoicos não ensinavam a apagar o passado, mas a colocar nossa energia naquilo que ainda pode receber nossa ação. Aprenda com o que aconteceu. Repare o que puder. Guarde o que foi bom. Mas não desperdice o presente tentando renegociar com um tempo que já passou. A segunda acontece quando você tenta salvar quem não quer ser salvo. Existe uma batalha especialmente difícil de abandonar, porque muitas vezes ela nasce de uma boa intenção. Tentar salvar alguém que você ama. Você aconselha, alerta, oferece ajuda, mostra caminhos. Vê a pessoa repetir escolhas que fazem mal a ela e pensa: se ela me ouvisse, poderia evitar tudo isso. Então você tenta novamente, explica de outro jeito, resolve um problema, assume uma responsabilidade, tenta impedir a próxima consequência. Até perceber que está se esforçando mais pela mudança daquela pessoa do que ela própria. Ajudar alguém é diferente de tentar viver a vida por ela. Você pode estender a mão, mas não pode obrigar ninguém a segurá-la. Pode aconselhar, mas não pode transformar conselho em decisão. E pode amar profundamente alguém sem conseguir protegê-lo de todas as consequências das próprias escolhas. Isso não significa abandonar quem precisa de você. Significa compreender que existe uma parte da caminhada que ninguém pode fazer pelo outro. E talvez essa seja uma das formas mais difíceis de amor. Continuar disponível sem assumir uma responsabilidade que nunca pertenceu a você. A terceira talvez seja uma das mais desgastantes. Tentar mudar a opinião que alguém tem sobre você. Poucas coisas incomodam tanto quanto perceber que alguém criou uma imagem injusta sobre nós. Você tenta explicar o que aconteceu. Esclarece sua intenção, acrescenta detalhes, volta ao assunto. E quando percebe, já não está tentando esclarecer uma situação. Está tentando controlar aquilo que existe na cabeça de outra pessoa. É claro que existem mal-entendidos que merecem uma conversa. Se você errou, deve reconhecer. Se uma explicação pode evitar um dano importante, explique. Mas existe um ponto em que continuar tentando ser compreendido deixa de ser comunicação e se transforma em necessidade de aprovação. Epicteto insistia numa distinção essencial. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Sua conduta pertence a você, sua intenção também. A interpretação que alguém fará delas, não completamente. Talvez alguém nunca compreenda por que você tomou determinada decisão. Talvez continue contando uma versão sobre você da qual você discorda. Você pode passar meses tentando corrigir essa imagem, ou pode permitir que a consistência da sua vida diga aquilo que suas explicações já não conseguem dizer. A quarta aparece nas pequenas coisas do cotidiano. Lutar contra aquilo que você não controla. Essa batalha começa antes mesmo de percebermos. O trânsito para. Começa a chover, justamente quando você precisa sair. Um compromisso atrasa. Alguém começa uma discussão perto de você. O sistema cai. O voo é cancelado. O dia simplesmente resolve não colaborar com o seu planejamento. Nenhuma dessas coisas melhora porque você fica indignado. Ainda assim,
É curioso quanto sofrimento acrescentamos ao inconveniente original. O trânsito já está parado. E agora você também está furioso porque ele está parado. Chove. E além de se molhar, você passa 20 minutos reclamando porque não deveria estar chovendo. Os estoicos não esperavam que o mundo obedecesse aos seus planos. Procuravam distinguir aquilo sobre o qual podiam agir daquilo que apenas precisavam atravessar. Se existe uma ação possível, haja. Procure outra rota. Reorganize o horário. Resolva o que estiver ao seu alcance. Mas quando não existe, talvez a pergunta deixe de ser como faço isso parar e passe a ser como eu quero atravessar isso. Porque o caos ao redor não precisa automaticamente se transformar em caos dentro de você. A quinta é silenciosa, mas muito comum. A busca pelo reconhecimento. Você se esforçou e ninguém percebeu. Teve uma boa ideia e outra pessoa recebeu o crédito. Fez algo durante tanto tempo que todos começaram a tratar sua dedicação como obrigação. Ajudou alguém e nem sequer ouviu um obrigado. É natural querer reconhecimento. O problema começa quando você precisa dele para acreditar que aquilo que fez teve valor. Marco Aurélio voltava frequentemente à ideia de agir de acordo com aquilo que considerava correto, sem transformar a aprovação alheia na recompensa principal. Isso não significa permitir que levem seu crédito no trabalho ou nunca reivindicar aquilo que lhe pertence. Há momentos em que se posicionar é necessário. A batalha inútil começa quando você precisa fazer todos perceberem quanto se esforçou, reconhecerem sua importância ou admitirem o quanto você fez por eles. Nem toda a contribuição será reconhecida na medida que você considera justa. E, se a sua paz depender desse reconhecimento, você entrega aos outros o poder de decidir quanto vale aquilo que fez. A sexta começa como uma conversa, e muitas vezes termina como uma disputa. Insistir em discussões que não levam a lugar nenhum. Uma conversa difícil pode resolver muita coisa, mas nem toda discussão é uma conversa. Às vezes, duas pessoas continuam falando não, porque desejam compreender uma a outra, mas porque nenhuma aceita terminar sem vencer. Você responde. A pessoa rebate. Você encontra outro argumento. Ela procura outra falha. O assunto muda, antigas situações aparecem, e depois de algum tempo ninguém mais está discutindo o problema inicial. Estão disputando quem terá a última palavra. Sêneca advertia sobre o perigo de permitir que a ira assumisse o lugar da razão. E existe um momento, em muitas discussões, em que continuar já não aumenta a chance de entendimento. Apenas aumenta o desgaste. Isso não significa fugir de conversas desconfortáveis. Significa perceber quando uma conversa deixou de procurar uma solução. Você não precisa responder a cada provocação, corrigir cada frase ou desmontar cada argumento. Às vezes, a atitude mais racional é simplesmente reconhecer. Esta conversa não está mais nos levando a lugar algum. E parar. E a sétima nasce de algo que, à primeira vista, parece correto. Tentar corrigir cada pequena injustiça. Essa talvez seja uma das batalhas mais difíceis de abandonar, porque ela costuma vir acompanhada de uma sensação legítima. Isso não é justo. Alguém furou uma fila. Recebeu um crédito que não merecia. Fez um comentário injusto. Foi favorecido numa situação pequena. Não reconheceu algo que deveria reconhecer. E imediatamente nasce uma necessidade de equilibrar a balança. É importante fazer uma distinção. Existem injustiças diante das quais se calar seria omissão. Há situações em que agir, denunciar, proteger alguém ou defender um direito é exatamente o que deve ser feito. Mas nem toda pequena injustiça exige uma guerra. Às vezes, o preço de corrigir uma situação é muito maior do que aquilo que você pretende corrigir. Você perde horas, paz, energia e relações tentando garantir que ninguém fique com uma vantagem mínima, que toda palavra seja reparada e que toda pessoa reconheça que estava errada. Os estoicos valorizavam profundamente a justiça. Mas justiça não significa transformar cada incômodo em missão pessoal. Antes de entrar em uma batalha, talvez valha perguntar: isso realmente precisa ser enfrentado? Ou apenas feriu minha necessidade de ver tudo acontecer exatamente como considero justo? Nem tudo deve ser ignorado, mas nem tudo merece uma guerra. No fim das contas, aprender a não lutar essas 7 batalhas não significa se tornar uma pessoa fria, indiferente ou alguém que simplesmente desistiu de tudo. Significa aprender a respeitar os próprios limites. A sua energia é um recurso limitado. E, quando você passa boa parte dela tentando mudar o passado, controlar aquilo que não depende de você, convencer quem não quer ouvir ou conquistar um reconhecimento que talvez nunca venha, sobra cada vez menos para aquilo em que você realmente pode fazer diferença. Os estoicos nos lembravam constantemente dessa distinção. Existem coisas que pedem a nossa ação e outras que precisam apenas ser aceitas como são.
E talvez esse seja o ponto mais importante deste vídeo. Escolher suas batalhas não é fugir da vida, é decidir onde vale a pena colocar a sua força. Agora me conta aqui nos comentários, qual dessas batalhas você percebeu que ainda insiste em travar? Você pode contar um pouco sobre ela ou, se preferir, deixar apenas o número aqui embaixo. Quero saber qual delas mais apareceu por aí. Obrigada pela sua companhia até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.